Aleluia. Graça e paz, amada igreja. Amém. Meu nome é Elivando, eu sou servo na casa do Senhor. Glória a Deus. Fui convidado a compartilhar uma palavra com os amados. Curva suas cabeças, vamos estar orando. Pai amado, Pai querido, graças damos a Ti, Senhor, por mais esse momento, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Pai, eu agradeço ao Senhor pelo amor que o Senhor tem tido conosco, pelo amor que o Senhor tem tido com cada um aqui presente, Pai, pois sabemos que não tem sido dias fáceis para ninguém, mas nós decidimos ouvir a voz do Senhor e vir buscar a Tua presença. Pai, eu peço ao Senhor que afaste tudo do Elivando aqui, não fique nada do Elivando, mas venha ser dito aqui, Pai, venha ser dito, falado aqui somente aquilo que o Senhor colocou em meu coração, aquilo que és do Senhor. É o que eu te peço hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, a gente temos um tema que está em Filipenses 3, versículo 13. Filipenses 3, versículo 13. É o nosso rema das pregações de sexta. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Amém? Amém. Amados, eu estava escrevendo essa palavra e depois do momento de oração de manhã com a minha esposa, a gente estava discutindo um assunto que veio o título, né? Até quando o vento vai parar o seu barco e fazer você olhar para trás? E, amados, aqui o apóstolo Paulo fala sobre deixar as coisas de trás ou passado que fiquem para trás. E, amados, quando entramos no barco e começamos a navegar, ele balança muito, não temos segurança para ficar de pé. Amados, uma vez, muito tempo atrás, eu fui para o Manso e fomos pescar e estava no meio do lago, próximo de uma ilhazinha que tem lá. E aí estávamos num tabrado, o barco do lado, e eu nunca fui no mar. Então eu nunca fiz ideia de como é uma onda, não faço a mínima ideia. Só que nesse dia formou um tempo com a chuva muito forte e começou a vir a chuva de longe. De longe a gente conseguia ver e você via assim na parte toda verde do lago, você só via uma faixa branca de fora a fora assim. E aí o rapaz falou: não, vai dar tempo, tá vindo as ondas com os ventos, mas vai dar tempo da gente subir no barco, pegar as coisas que estavam tabradas e voltar. E nisso, na emoção, o barqueiro, o cara que era o piloto, esqueceu. Quando ele olhou, já estava muito próximo, ele falou: não dá mais tempo, nós vamos ter que ficar aqui. Pega tudo que for eletrônico, põe numa sacola, amarra e amarra no tabrado. Assim, oh meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Estava muito bem ali. Fizemos o que ele falou, amarramos aí, ele falou assim: ó, é o seguinte, vai vir as ondas, vai levantar esse tabrado, a água vai baixar e o tabrado vai despencar. Então segura. Olhei para trás, tinha uma ilha, ele falou: bom, a água está vindo para cá, se caso você cair na água, você vai para a ilha. E, amados, chegou o vento e começou a vir essas ondas. Como eu nunca fui no mar, mas eu pude ter um pouquinho da ideia do que é você passar numa onda. Meus amados, o coração falta sair pela boca mesmo. E aí subia, caía, e se olhava para um, tinha 4. E aí eu olhava lá do outro lado, a casinha onde a gente estava ficando, e aí eu olhei e falei assim: meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Eu podia estar lá, de boa na área, passando toda essa ventania, essa chuva, sentado ou deitado na rede, comendo, tomando na coca. Não, vou estar aqui. E, amados, nesse momento eu olhei assim e falei assim: pai, se eu pudesse voltar atrás agora, eu não vinha. Eu ia ficar pescando de lá mesmo. Podia não pegar nada, mas eu ia estar seguro. E aí eu falei,
E eu meditando na palavra, veio essa lembrança dessa situação, que quando nós estamos em meia tempestade, amados, e a gente está vendo que o barco vai virar, a gente olha para trás, olha lá no Porto Seguro, sequinho, sem água, podia ter vento, mas tinha uma casa para a gente ficar debaixo dela. E aí, eu peço aos amados que abram a sua Bíblia em Lucas 8, a partir do versículo 22. Lucas 8, a partir do versículo 22. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de um vento no lago e enchia-se de água. Estando em perigo, chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, perecemos. E ele, levantando, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, pois que até os ventos e as águas mandam e lhe obedecem? Aleluia. Quando começa a tempestade, eles começaram a ter eles começaram a ir indo para trás do Senhor, acordando ele, falando que parecia que pereciam, e Jesus os repreende: onde está a vossa fé? E, amados, quando nós estamos em meio a uma tempestade, a primeira coisa que nós temos que nos policiar, nos perguntar: onde está a sua fé? Primeiro busca o Senhor. Estou no meio da tempestade, está igual o Livano, pulando, olhando para trás, assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas a pergunta que o Livano devia ter feito, ou a palavra era ter buscado, foi: Senhor, estou aqui. Aí ele falou: cadê a sua fé? Beleza, eu sei que você está aí, mas eu estou junto com você aí nesse tablado, eu estou junto com vocês no barco. Muitas vezes ficamos igual a eles, mais preocupados com a tempestade do que quem somos e quem está no nosso barco. Pedro e os outros não eram pescadores? O porquê estavam com tanto medo? Será que nunca tinham passado uma tempestade quando eles pescavam em dado momento? E aí eu me perguntei, como que os caras é pescador? E será que na vida toda dele nunca passaram por uma tempestade no meio da pesca? Com certeza. E o que foi a diferença de esses aí eles estarem com medo? Com certeza os outros eles ficaram com medo, só que o que eles podiam fazer: Senhor meu Deus. Só que nesse dia foi diferente, porque o nosso Senhor estava no barco. Aleluia. E às vezes a gente, em vez de só olhar a experiência que nós temos, é olhar primeiramente para dentro do nosso barco. Quem está dentro do nosso barco? Quem é, como o presbítero Diogo ministrou um dia, que quem está no leme ali do seu barco? No leme do nosso barco, amados, tem que estar o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando estamos no meio da tempestade, lembramos da primeira coisa: se eu estivesse em terra firme, não estaria aqui. Quase morremos, olhamos para trás, aquela praia é tão segura. O porquê eu vim para cá? Nem sei se vou chegar ao meu destino, porque estou aqui, e nos dá uma vontade tão grande de voltar para trás e voltar o tempo e tomarmos outra decisão, de não subir no barco e ficar no lugar seguro para a tempestade passar, e aqui eu estou seguro. E às vezes na nossa vida, amados, acontece isso, porque eu sei, porque eu olhei para aquela beira daquela prainha lá no monte e falei assim: oh Deus, eu queria estar lá, se eu pudesse voltar, eu voltava, eu não precisava pegar peixe, mas eu ia voltar, porque lá eu ia estar seguro, essa chuva não ia me pegar, eu ia estar embaixo de uma cobertura. E muitas vezes, amados, na nossa vida a gente, além de olhar para trás, a gente deseja voltar o tempo para a gente tomar outra decisão, de não subir no barco. Mas ela não vai chegar, porque o Senhor quer te provar onde você não tem opção de se segurar nas forças dos seus braços.
e ouvi-lo e crer na palavra dele, pois ele é o socorro presente. E amado, esse desejo que a gente tem de voltar ao passado e mudar a nossa decisão, ela não vai acontecer. Mas o Senhor nos permite, quando tomamos decisões e estamos em meio às tempestades, é que a gente não tem onde se segurar. Eu já andei de barco, então eu sei que se você ficar de pé, a probabilidade de você cair, se você não tiver experiência, ela é muito grande. Então, normalmente, quando quem não tem experiência chega, subiu no barco e senta. Opa, estou seguro. E segura com força, quase quebra, com tanta força que segura. E o Senhor, Ele nos permite chegar nesse limite, para quê? Para que nós possamos enxergar. Amém. Que nossa força, pelas nossas forças dos nossos braços, nós não podemos fazer nada. Eu não consigo parar a chuva, eu não consigo fazer a onda parar, não vou conseguir fazer. E às vezes nós não entendemos o porquê estamos no meio da tempestade, mas Ele nos mostra, olha, você está no meio da tempestade. A primeira pergunta, onde está a sua fé? A segunda, quem está no seu barco? Quem está no comando do seu barco? Para que você fique olhando para trás. E nisso, muitas vezes, a nossa vida, ficamos olhando para trás, lembrando, desejando voltar para tomarmos decisão oposta do que nós tomamos. Porque era confortável onde estávamos. Se eu soubesse que me converter, eu teria todos esses problemas, eu ficaria sossegado, quieto, não iria vir, porque eu era feliz e não sabia. Pois nós nos decepcionamos com pessoas que jamais imaginaríamos, com irmãos em Cristo. Tínhamos uma visão sobre, mas quando as coisas acontecem, quando aconteceu, eu falo, olhamos sempre a tempestade, que estamos enfrentando, e não em quem está no nosso barco. Lucas 8:26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que estava de frente à Galileia. E amados, muitas vezes a gente passa por situações que a gente olha para o passado, a gente olha para aquela ilha segura e fala assim, cara, eu era tão feliz lá, eu não tinha problema, eu não me decepcionava, porque eu não sabia o que era o amor do Senhor. Eu não tinha conflito com os meus amigos, eu não era convertido, então eu não tinha irmão em Cristo, eu tinha amigos. E não me decepcionava, por quê? Porque quem vive na palavra, ele vive da verdade. A verdade às vezes nos confronta. E aí a gente pensa, por que eu fui me converter? Se alguém nunca pensou, eu já pensei. Há muito tempo, várias vezes na minha vida. Meu Deus, para que eu vim para cá? Aqui não é aquilo que eu achava, porque eu enxergava a vida de um cristão lá do mundo de uma forma. Mas eu não conhecia a palavra do Senhor, eu não sabia que nós tínhamos um preço a se pagar pelas nossas escolhas. Lá no mundo eu não sabia que existia consequências das nossas escolhas e dos nossos atos. Eu achava que, aconteceu, passou, pronto, acabou, está resolvido. Mas quando você se converte, você entende que existem consequências das nossas escolhas. Uma lição aprendizada. Quando ouvimos a direção do Senhor, entramos no barco, não importa quão grande é a tempestade. Lembre-se quem está no seu barco, quem você é, a sua fé, e que não olhe para trás, pois quem te chamou é o nosso Senhor Jesus Cristo, e com Ele o barco pode encher de água, mas Ele está no controle de tudo, e você chegará ao seu destino. Como diz aqui no versículo 26, eles chegaram à terra dos Gadarenos. Passou a tempestade, mas chegou. Às vezes nós olhamos no meio da tempestade e falamos assim, cara, eu nem sei se eu vou chegar vivo lá no destino que eu saí. Muitas vezes nós pensamos isso em meio às nossas dificuldades, nossas provas, nossos desertos. A gente fala assim, será que eu vou chegar? Porque o negócio aqui, parece que Deus resolveu pesar a mão um pouquinho aqui na minha vez. O deserto do irmão foi mais ou menos, tinha uma coquinha com gelo lá, a minha não tem nada. Às vezes nós enxergamos assim, por quê? Por que eu enxergo o deserto do João diferente do meu? É simples, porque quem está no deserto do João é o João, não é o Elivano.
Então, se o João subir aqui e falar 20 minutos, coisas que ele passou um ano, para mim eu falo assim, mas 20 minutos? Foi só isso que aconteceu com o João? É muito. Aí, João, o meu tem 5 meses e está difícil. Só que eu não entendo que ele passou um ano ali naquele deserto, aprendendo o Senhor, mostrando para ele. Então é muito fácil eu olhar e falar, não, foi 20 minutinhos só que ele passou. Foi 2 dias que o João passou perrengue. Amados, abra a sua Bíblia em Êxodo 16, a partir do versículo 1. Êxodo 16, a partir do versículo 1. Aqui é a parte 2, sobre olharmos para trás. Êxodo 16, a partir do versículo 1. E partindo dele, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito, e todas as congregações dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tende trazido a este deserto, para matar de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá, e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro que colherem de cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as murmurações contra o Senhor. E quem somos nós, para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão para afartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurares contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto. Eis que a glória do Senhor apareceu nas nuvens. Aleluia. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pães, e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que de tarde subiram cordenizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como uma geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado: colhei de cada um conforme o que pode comer, um homem por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomarás para os que se acharem a sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-os com o homem, não sobrejava o que colhera muito, e nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, ouvindo eles deles, deixaram dele para o dia seguinte. E criou o bicho e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra ele. Eles, pois, acolhia cada manhã, conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se.
Aleluias. Aleluia. Como o povo era murmurador. Amados, no capítulo 14, fala sobre a perseguição do povo pelo faraó. E fala sobre a travessia no mar. E no capítulo 15, sobre as águas de Mara, as águas amargas. E o engraçado é que assim, viu Deus, primeiramente as pragas, Deus livrando eles com tudo. Depois o mar se abriu. Depois a água amarga virou água doce. E aí chegando, murmuraram de novo. E o que tem, amados, isso a ver com a relação de olhar para trás? Quando eles desejam voltar a ser escravos. Eles desejaram voltar a viver embaixo de um domínio de um povo que não era temente ao Senhor. O povo estava olhando de novo o passado que tinha deixado para trás, pois se sentiam confortáveis na posição de escravo, porque sabiam que teriam comida, não se importava com o preço a se pagar, e nem com a promessa que eles seriam libertados. Havia uma promessa para aquele povo ser liberto, mas eles não queriam ser libertos. Eles estavam querendo, olhando o passado, desejando voltar simplesmente por causa de quê? De comida, do pão e da carne. Eles queriam voltar para tomar outra decisão, aquela dúvida: se nós tivéssemos ficados, estaríamos bem? Aí o povo do Senhor de novo olhando para trás e desejando: se nós ficássemos, nós estaríamos como? Nós estaríamos igual Elivando quis, está na área, coberto, sentado, ou numa rede. E eles também estavam querendo voltar atrás para tomar uma decisão. E muitas vezes, amado, a gente tem chegado nesse ponto da nossa vida, que às vezes nos falta alguma coisa. Nós falamos assim: quando eu era do mundo não me faltava nada. Aliás, sobrava. Eles não foram capazes de ver o que Deus já tinha feito, as pragas, a libertação, e que não ficou nada para trás do que era deles. Eles levaram tudo. Muitas vezes olhamos a dificuldade momentânea e deixamos de crer no que Deus tem para nós. Como no barco, eles aqui estavam em terra firme, atravessaram o mar a pé, viram sinais maravilhosos, porém eles olhavam para trás e queriam voltar a ser escravos do povo egito. Quantas vezes estamos passando por necessidades de todas as áreas e nos questionamos: quando estava no mundo não passava por isso, não me faltava nada, tudo dava certo, até o que era errado dava certo. Olhávamos e desejávamos voltar às nossas vidas onde tínhamos tudo e achava que era bom para nós. Amados, quando nós estávamos no mundo, até o que nós fazíamos de errado, que dava certo, nós achávamos assim: Deus permitiu, porque nós não conhecíamos a Deus. Então assim, os nossos olhos, eles chegavam o quê? Eu fiz algo errado, eu passei a perna de alguém, deu certo, a pessoa não desconfiou, opa, ganhei. E eu achava que isso era certo, vantajoso. Eu consegui ganhar ali R$1.000 do irmão, consegui passar a perna de fulano, fui no mercado, dei 10, a mulher achou que eu dei 50 e me voltou o troco. E muitas vezes, amado, a gente quando chega numa situação, quando eu me converti, e aí eu estava desempregado, e aí eu arrumei um serviço, aí eu trabalhando, e toda madrugada, amados, eu apresentava a vida da minha esposa e dos meus filhos para ir para a casa do Senhor. Meus filhos, eles congregavam em outra denominação, porque um dia de madrugada, às 2 da manhã, Deus me deu uma palavra: Amém. Não se cria filhos em casa separada. Amém. E eu cheguei e compartilhei com a pastora, e ela falou assim: olha, busca no Senhor discernimento do que Ele quer falar. E eu entendi, comecei a orar, aí ela falou assim: busca estratégia nele. E eu comecei estratégia, e até que um dia Ele me deu, e eu comecei a fazer, colocar em prática, obedecer, ouvir a Ele, e começou a acontecer. Amém. A conversão. Meus filhos foram para a igreja, sem discussão, sem nada. Amém. Fiz somente um questionamento: vamos comigo, deu um desafio, vamos 8 cultos comigo, depois a decisão é de vocês. O que vocês falar, eu vou botar como lei, vai ficar valendo na minha casa.
E Deus tocou no coração deles. E aí eu falei assim, falta a minha costela, falta a minha esposa. E aí o Senhor falou assim, essa eu vou trazer. Aí bateu o desespero, né? Esse tempo aí eu já tinha, essa época, antes de eu ir para a igreja, eu tinha lido a Bíblia 2 vezes. Então, assim, eu já sabia que quando o Senhor falou assim, não, essa eu trago, eu falei assim, opa, vai ser, né, João? Vem pelo amor. E aí eu falei assim, Senhor, seja feita a vontade do Senhor. E aconteceu, a minha esposa, ela teve uma doença e ela partiu em 6 pedaços a questão da retina de cada olho dela. E ela perdeu a visão. E aí eu trabalhando, então assim, era muito conflitoso. E aí eu começava a olhar para o Senhor. Eu disse, Senhor, peraí. Quando estava lá, não aconteceu nada disso. Não veio essas dificuldades. E amados, não vindo só essa dificuldade, aí chega na parte que aconteceu aqui com o povo que saiu do Egito. Chegou que o tratamento dela era muito caro. E vinha descontando no meu salário um valor exorbitante de plano de saúde. E aí chegou um certo dia, eu estava falando com ela e eu já tinha visto o desconto que ia vir. Ia vir basicamente o meu salário completo de desconto. Eu olhei assim e falei assim, Senhor, esse mês não vai ter por remédio e não vai ter nem para comer. E aí eu comecei a questionar Deus. Senhor, quando eu estava ali no mundo, não passei por isso não. Na verdade, sobrava, esbanjava, jogava fora. E hoje que eu estou servindo ao Senhor, buscando andar no caminho que o Senhor está me faltando, vai me faltar. Amados, não vinha para pagar nem a água nem a luz. Graças a Deus, eu não pagava aluguel. E aí eu comecei a acordar de madrugada e ia buscar ao Senhor. Mas, amados, eu fiz igualzinho o povo do Egito. Eu olhei e desejei voltar para trás. Eu cheguei um dia e falei assim, Senhor, eu queria poder voltar o dia que o Senhor me chamou e eu atendi o seu chamado. De sair da escravidão. De sair debaixo do jugo do povo, do mundo, porque aqui não está fácil não. Eu não sei o que eu vou fazer. E eu comecei a orar e falar igual o João. Eu começava a discutir com Deus. Por quê? Eu estou fazendo isso, eu estou acordando de madrugada, eu faço isso, estou andando, fazendo tudo que o Senhor tem me pedido, e vou passar fome, não vou ter dinheiro para comprar remédio para minha esposa, pai, não vou pagar nem água nem luz. E eu comecei a buscar no Senhor, orando no Senhor, e não vou mentir, a vontade, igual o povo do Egito, igual os irmãos, vamos voltar para o lugar seguro, porque lá eu tinha que comer e beber e não me faltava nada. O que me faltava lá era a presença do Senhor, que eu não tinha, que é a melhor coisa que temos no mundo. Aleluia. Mas, amado, o Senhor, Ele é tão maravilhoso, que Ele nos surpreendeu. Amém. O meu salário veio o dobro. Glória a Deus. E aí eu olhava assim, primeiro vi o desconto, foi meu salário fechado, certinho, não passava nem sobrava um centavo. E eu não olhava, vi só o vermelho, não via a parte azul, né? Aí a minha esposa, e aí, moço, saiu... Tinha chegado no e-mail. Eu lembro, como se fosse hoje, era um dia 3 horas da tarde, eu estava fritando bolo com meu filho. E aí chegou a mensagem, eu abri, eu olhei, só veio o desconto para mim. Falei, meu Deus, esse mês aqui vai ser só pela misericórdia. Aí eu subi o Orelite e olhei lá. Amados, o dobro exatamente, nem um centavo a mais e nem um centavo a menos. Glória a Deus. E aí a Márcia falou assim, aí eu comecei a chorar e falei, Senhor, somente o Senhor para fazer isso, porque não tem explicação para isso. E aí eu falei para ela assim, falei assim, não amor, o salário veio tanto. Ela falou assim, não, mas você não ganha isso. Eu falei assim, não, eu sei. Não, você está brincando, é que você não quer falar, porque ela não enxergava, você não quer falar para mim a verdade. Aí o Vitor falou, não mãe, tá aqui, o desconto é X e o salário é Y. No outro dia eu fui trabalhar, liguei para o chefe, ô chefe, meu salário veio errado, está faltando? Eu falei, não, está sobrando. Eu não tinha gastado os dinheiros, amado. E aí ele falou, não, eu estou indo aí. Aí ele chegou, sentou, olhou, e falou assim, cara, primeira vez na minha vida que eu vejo alguém reclamar de ganhar mais. E eu falei, não estou reclamando, é que você não sabe o que aconteceu. E aí ele ligou para a menina do RH, tá certo o salário do Ivan? A menina, tá, por que tá faltando? Ele falou, não, porque ele falou que veio mais. Ela falou, não, tá certinho, pode falar para ele usar.
Aí ele falou assim, aí ele virou para mim e falou assim, Livão, desligou o telefone, Livão, eu sei que está errado. Eu sei. Porque eu não falei para ela o valor, para não... Mas se ela que faz o pagamento falou que está certo, quem sou eu? Aí ele virou assim, mas eu sei, cara, porque você está passando por alguns problemas que ele sabia. E ele falou assim, mas você é o único homem temente a Deus nessa empresa. Eita, glória. E aí eu, no outro dia, cheguei, fiz o meu dízimo. Então, amados, não adianta a gente achar que a gente não vai chegar esse dia de olhar para trás e falar assim, ó, eu queria voltar e tomar outra decisão. Porque vai. Ou às vezes já chegou e a gente já passou por esse dia. Porque às vezes a gente olha a tempestade, igual eu estava lá desesperado, nem para mim voltar lá atrás, para mim ficar lá no barraco. E o povo aqui de Deus, que conhecia a palavra do Senhor, pior que eu não conhecia. E eles conheciam, já tinha visto o mar se abrir, água amarga virar água doce, as pragas, viu o livramento, tinha promessa, conhecia a promessa, e mesmo assim queria voltar ao jugo do passado. Éramos escravos, não. Quando chegar, não olhe para trás, desejando voltar, pois o Senhor nos tirou de lá, pois lá éramos escravos, sendo enganados e não conhecíamos a liberdade que Cristo nos deu. Nós éramos escravos do mundo, amados, e nós não sabíamos, mas o Senhor Ele nos ama de tal maneira que nos libertou. Amém. Mas eu quero ler algo para vocês aqui. Esses dias de madrugada eu comecei a orar ao Senhor. Lembrei até de Natanael, João. Senhor, o Senhor me vê? E aí no outro dia de manhã eu recebi uma mensagem respondendo aquilo que eu questionei ao Senhor. Isso aqui é tipo uma conversa, amados. Eu queria que vocês prestassem atenção para vocês entenderem. Um homem pergunta ao outro: qual é o pior lugar para se morar? O pior lugar para se morar não é na favela, não é na rua, nem embaixo da ponte. O pior lugar do mundo para se morar, uma pessoa morar, é no passado. Porque lá nada acontece, já aconteceu. E quando você decide ressentir aquilo que um dia te fizeram, você decide que vai sentir todos os dias aquilo que aconteceu no passado. Porque ressentir é sentir várias vezes. E hoje Deus está dizendo que Ele é Deus, que renova todas as coisas, renova o seu relacionamento, renova a sua vida sentimental, renova aquele sonho que você enterrou no seu coração. Amém. E o presente é o melhor lugar do mundo para uma pessoa se morar, porque aqui é o lugar que tudo acontece, e é por isso que se chama presente, porque todos os dias você é presenteado com uma nova chance de mudar Aleluia. a sua realidade e o seu futuro. Amém. Glória Glória a Deus. Amados, o que você tem olhado para trás? O que tem feito você querer voltar a ser escravo do mundo? Amados, eu não sei o seu, mas eu sei do meu. E eu tenho escolhido olhar para frente, para o alvo que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois eu sei do lamaçal que Ele me tirou, mas onde não quero olhar mais para trás, pois entendi no Senhor como Deus estava com eles no deserto e Jesus Cristo com eles no barco. Eu sei que Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo está comigo todos os dias da minha vida. Na tempestade, na falta, na dor, na decepção, em todas as circunstâncias, Ele está comigo. Eu não sei o que faz você olhar para trás no deserto e deseja voltar a ser escravo. Também não consigo adivinhar o que você olha buscando uma ilha segura em meio à tempestade. Mas, amados, como estava no Antigo Testamento e no Novo Testamento,
Deus chamou a todos, inclusive a gente. Amém. Ele chamou o povo que era escravo, ele chamou os discípulos para subir no barco, e ele chamou vocês também. Amém. Vai ter tempestade? Sempre. Vai ter falta do alimento, da sombra, da carne, de tudo? Vai ter falta? Vai. Mas se você parar, em vez de olhar para trás, de olhar primeiramente quem está do seu lado, quem está com você. Lá no deserto nós tínhamos quem lá? Deus, sim. Mas quem Deus usou para levar o povo? Moisés. Então tinha um representante do Senhor com eles. Quem foi que estava no barco com os discípulos? Jesus Cristo. Quem está com você? Amém. O Espírito Santo. Glória a Deus. Todos os dias. E Ele está falando para você: aonde está a sua fé? Por que você está olhando para trás? Por que você quer ir para aquele lugar da onde eu te tirei? Eu quero que você vá para onde eu te convidei. Amém. O povo no deserto, somente 2, né, pastora, que pisaram na terra prometida. No barco, todos atravessaram e cumpriram e chegaram no seu destino. E a grande pergunta é: e você? E eu? Estamos no meio do barco, no meio da tempestade. Olhamos para o lado, vemos se o Espírito Santo, ele é aquele que conduz a nossa vida durante o dia. Quando você vai tomar uma decisão, você toma no seu intelecto, no seu raciocínio, ou você ouve ao Senhor e busca Ele para tomar a decisão? Porque é muito fácil eu subir aqui e falar: mas Senhor, as minhas decisões eu consulto ao Senhor. Primeiro, por dar que eu tenho que tomar uma decisão, eu só olho, esse aqui é mais vantajoso. Igual quando eu era do mundo, era o que me convia. E a palavra do Senhor me ensina que é melhor eu dar do que receber. Será que nós temos consultado mesmo ao Senhor? Será que nós temos ouvido quem está no leme do nosso barco? Ou se é Ele mesmo que está no leme do nosso barco? Será que não é o Elivandro que está tentando remar e conduzir o barco em meio às tempestades, tentando vencer o mundo? Amados, hoje nós temos que entender e tomar uma decisão de quem nós vamos ouvir em meio às tempestades, em quem nós vamos confiar para que Ele dê ordem aos ventos e às ondas, como está escrito, e cessou, e chegar aonde é o seu destino. Qual é o seu destino que você deseja chegar? Porque se for o céu, existem algumas coisinhas que o João esse dia ensinou bem a gente. E se nós não ouvirmos o Espírito Santo, nós não vamos conseguir chegar no nosso destino final. Gostaria de convidar o louvor enquanto eu oro. Mas hoje é dia da gente refletir sobre o que nós temos ouvido do Senhor. Aleluia. Em quem nós temos confiado o leme do nosso barco. E temos que saber e ter uma certeza do nosso destino, para onde a gente quer ir, qual é o nosso destino. Amém. Pai amado, Pai querido, graças damos a Ti, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Pai, obrigado porque o Senhor tem me feito entender que em meio às tempestades, em meio à falta, em meio a toda turbulência que venha, toda situações, circunstâncias que venham sobre a minha vida, a minha fé ela tem que estar no Senhor, porque é o Senhor que dá ordem aos ventos e ao mar. É o Senhor que nos faz chegar, Pai, ao nosso destino. Pai, que nós possamos hoje não olhar para trás, mas deixar o que é do passado para o passado, o que está para trás, passou. Que nós possamos entender que somos novas criaturas no Senhor, Pai, não somos mais aquelas pessoas que o Senhor nos resgatou da escravidão do mundo, Pai. Hoje somos livres no Senhor, não somos mais escravos do mundo,
mas sim filhos do Senhor. Aleluia. Pai, nos ensina, nos guarda, nos proteja, nos ensina como andar embaixo dos atrios do Senhor e nos encha, Pai, com a presença do Espírito Santo em nossa vida, para que possamos ouvir mais o Senhor do que a nossa própria carne ou do que o mundo. Que quando tivermos dúvida, Pai, buscamos ao Senhor a resposta e não no nosso entendimento. É o que eu peço ao Senhor hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém.